Pois é, mais um capítulo da nossa novela preferida, o Duelo de Titãs. Alexandre de Moraes contra Donald Trump tem mais um capítulo interessante. Vamos lá. Você lembra que o Eduardo Bolsonaro, segundo a matéria do Metrópolis, foi ridicularizado pelos ministros do Supremo. Quando o Eduardo Bolsonaro anunciou que ficaria nos Estados Unidos para fazer denúncias contra os ministros da Suprema Corte aqui no Brasil. Eles riram, ridicularizaram e chamaram o Eduardo Bolsonaro de bananinha. Um bobo, que não conseguiria nada. Uma verdadeira piada. Você lembra disso? Acontece que a piada virou pesadelo. E aí a piada conseguiu falar com o Trump. E a piada ganhou mais uma piada. Ou seja, junto do Eduardo Bolsonaro surgiu Paulo Figueiredo, que engajou na batalha e também hoje, antes era o blogueirinho, filho, neto do ditador, agora é um poderoso articulador e jornalista político. Veja como as coisas mudam. Então, surgiu mais uma piada chamada Paulo Figueiredo, que ficou outra piada sem graça. Agora tem mais um capítulo, outro nome, só que dessa vez nem brasileiro é. O Jason Miller, uma das vítimas do ministro Alexandre de Moraes. Olha essa matéria do Ceará Mundo. O conselheiro de Donald Trump promete campanha internacional pela liberdade de Bolsonaro. Ele fez uma declaração recente, né? O conselheiro político do Donald Trump, Jason Miller, afirmou que está engajado em uma mobilização global para pressionar pela liberação e libertação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa fala dele aconteceu durante um evento da CPEC, que é um evento conservador. Vem cá. Então o Eduardo Bolsonaro disse que ia conseguir engajamento lá nos Estados Unidos contra o Alexandre de Moraes. Hoje, o Lorival Santana fez uma matéria dizendo o seguinte, olha, a Lei Magnitsky, o intuito dela não era nem tanto pressionar o Moraes, era para atingir o Brasil. E atingir o Brasil da seguinte forma, mostrando para o mundo que o Brasil já não é mais uma democracia. E segundo o Lorival Santana, parece que a Lei Magnitsky já atingiu seus objetivos. Vários países do mundo já não encaram mais o Brasil como uma democracia. Agora, o Jason Miller, como eu disse, pretende sair pelo mundo, assim como o Eduardo Bolsonaro, provavelmente junto com o Eduardo Bolsonaro, denunciando, né, os abusos e as arbitrariedades que existem no Brasil. Pois é, será que eles vão rir dessa piada ou vai ser mais uma piada sem graça? Porque se você espera alguma reação daqui de dentro do Brasil, tem que esperar sentado, porque se depender do Alcolumbre, ele prefere enfrentar a Lei Magnitsky do Trump do que enfrentar o Alexandre de Moraes. Vou contar uma coisa para vocês, guardem em segredo. Tem alguns deputados, senadores, ministros do governo Lula e ministro do STF que acham que o Trump está fazendo bravata, que ele só vai sancionar o Moraes mesmo. Ele não vai perder tempo tentando sancionar outros ministros, não, nem outras pessoas. É por isso que o Davi Alcolumbre acredita nisso. E aí a base governista no Senado, junto com o Davi Alcolumbre, vai impedir qualquer possibilidade de impeachment do Alexandre de Moraes. Segundo essa matéria da Gazeta do Povo, o pedido de impeachment de Moraes no Senado tem 41 apoios, mas precisa de 54 votos. E esse cenário político que vem circundando ali é bem improvável, ou seja, a possibilidade de juntar 54 votos, tendo em vista a quantidade de pessoas que são alinhadas ao PT, é pequena. Então, o próprio Ciro Nogueira falou que a possibilidade de ter os 54 votos é quase nula, porque a própria base do PT vai proteger o Alexandre de Moraes. E por isso, também, o Davi Alcolumbre nem vai pautar e nem vai colocar em votação qualquer possibilidade do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Mas uma coisa é certa, lá dentro do Congresso, né, pouca possibilidade de andar. Agora, dentro do próprio STF, já há apostas de que eles estão rifando o ministro Alexandre de Moraes. Olha só, TV Foco BR fez essa publicação que diz o seguinte, o ministro Alexandre de Moraes, ele está na mira, né,
dos demais ministros, que discordam das suas decisões e alertam para ele, em uma reunião em portas fechadas, que ele tem que baixar a bola, pisar no freio. Falamos agora do ministro Alexandre de Moraes. A informação é da jornalista Malu Gaspar, da Folha de São Paulo, que informa que ministros, colegas de Alexandre de Moraes, ficaram incomodados com as recentes decisões por parte do ministro do STF em relação a tudo que envolve a trama golpista e também o pedido de prisão domiciliar por parte aí do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. A informação que chega, pessoal, que surpreende, é que pelo menos 2 ministros, o Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso, tiveram conversas reservadas com Alexandre de Moraes para demonstrar um certo descontentamento, de acordo com a jornalista, na forma como Bolsonaro decidiu e tomou essa decisão, ou seja, pela prisão de Jair Bolsonaro, a prisão ainda que domiciliar nesse momento, porque eles falaram que o Alexandre de Moraes não consultou outros colegas da corte, bem como também não levou o caso para a Procuradoria-Geral da República. Tudo isso provocou ali um certo incômodo por parte de colegas. Outros colegas, de acordo com Malu Gaspar, da Folha de São Paulo, também teriam ficado incomodados com a forma como se sucedeu as últimas decisões de Alexandre de Moraes, bem como suas consequências, mas não teriam tido coragem suficiente para... Coragem não é a palavra, mas não tiveram ali uma abertura suficiente para falar sobre isso, até porque entendem que Alexandre de Moraes não reage bem diante de pressão. Vale destacar que a jornalista ainda traz a informação que Moraes ouviu ali tudo que estava sendo relatado, mas diz que não pretende recuar. Comenta aqui embaixo. Pois é, pessoal, mérito aqui, tá, da TV Foco. Olha só, a grande questão é que a empáfia fica latente na própria matéria, né? Ou seja, não gosta que seja incomodado, não reage bem sob pressão. A impressão que dá é que os demais ministros do Supremo têm até medo do ministro Alexandre de Moraes. E se até os ministros têm medo, e o povo então? Mas parece, só parece, que o povo está começando a tomar coragem. Depois da Lei Magnitsky, muita gente começou a ter coragem. Matéria do Centro do Poder, lá na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, manifestantes fizeram um belo de um fora Moraes, lá nas arquibancadas da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Dá uma olhada. Os vereadores estavam rindo muito, hein? Estavam bem felizes com as manifestações. Agora, uma coisa é certa. Eles sentiram muito a pressão. Sentiram tanto que o ministro Supremo Gilmar Mendes acaba de dar uma entrevista. Nitidamente abalado em sua entrevista. Dá uma olhada. Visivelmente abalado e preocupado, abatido, Gilmar Mendes confirma a reunião para entendimento das consequências da Lei Magnitsky, mas ainda continua defendendo o Alexandre de Moraes. Dá uma olhada nesse trecho aqui. Ministro, e aproveitando, vocês, procede que vocês têm se reunido ou têm gerado incômodo às decisões do ministro Moraes, têm pedido para ele, de fato, maneirar as decisões em relação à trama golpista envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro? É verdade que nós temos nos reunido para conversar sobre os efeitos dessas sanções e temos tido conversas a propósito disso, como é natural. Nenhum incômodo quanto a decisões do ministro Alexandre de Moraes, que, como eu já disse em outro momento, cumpriu e cumpre um papel importantíssimo na defesa da democracia brasileira. E nós o apoiamos de maneira inequívoca. Então, isto tem que ficar bastante claro. Nós estamos tomando decisões, e não são só decisões, ele é apenas o relator, mas estamos tomando decisões colegiadas, seja no pleno, seja na turma, em nome do Supremo Tribunal Federal. E vocês se reuniram também com banqueiros, já se sabe melhor os impactos da Lei Magnitsky, e amanhã tem a reunião do Eduardo Bolsonaro na Casa Branca. Temem mais sanções, não só ao Moraes, mas à Corte?
Não estamos avaliando isso. Temos conversado sobre eventuais consequências dessas medidas restritivas e de como outros países têm lidado com elas, e somente isso. Ministro, e... Vocês têm noção, né, do quanto o ministro Gilmar Mendes pode ser impactado, né, o peso dessas medidas contra ele? Olha só, dá uma olhada nessa publicação aqui. O juiz que auxiliou o Alexandre de Moraes no STF reclamou: cara, não estou aguentando mais. Em áudio, um juiz que atuou com Alexandre de Moraes relatou que estava perdendo a rigidez mental e que a família estava extremamente prejudicada. Olha aqui o que aconteceu. Olha, realmente a coisa tá feia, viu? Eu não estou aguentando mais em termos físicos, psicológicos, emocionais. Eu não consigo dormir sossegado. Eu não tenho tranquilidade. Eu estou perdendo completamente a rigidez mental. O pouco que eu ainda tinha, viu? Realmente a coisa está feia, diz Vieira a Tagliaferro. Agora, desculpem, presta atenção nessa situação. Esses juízes estão por aqui com o ministro Supremo Alexandre de Moraes. A chance desses ministros, né, tentar, de certa forma, desses juízes que eram auxiliares do Moraes, tentarem, né, denunciar o que o Tagliaferro mesmo estava fazendo, é gigante. Dá uma olhada aqui o que publicou também o Vinícius Carrion, matéria do Mário Sabino. Um trecho conclui-se dos retalhos jornalísticos que os ministros do STF, inclusive os que mantêm silenciosos, acham que o colega está indo longe demais e que não subestimam o preço que lhe foi apresentado pelo governo de Donald Trump. Ou seja, ninguém acreditava, nenhum deles acreditava que literalmente isto aconteceria. Ou seja, que viria uma lei Magnitsky tão forte assim. Veja a publicação, né, do Mário Sabino. O STF se mostra incapaz de controlar Alexandre de Moraes. Ou seja, segundo matérias, publicações, o ministro Alexandre de Moraes se tornou um ser incontrolável, inarredável o poder atribuído ao ministro. É o que se infere dos recados de ministros do STF e das confidências de assessores publicadas pela imprensa. Ouviram que todo mundo já sabia, pelo menos os ministros iludidos com a própria onipotência, que os bancos brasileiros não teriam como desobedecer a legislação extraterritorial americana, sob pena de serem alijados do sistema financeiro internacional. Ou seja, a ideia quixotesca de decidir que a lei Magnitsky não se aplicava ao Brasil deve ser totalmente arquivada. Ou seja, Estados Unidos não chegou para brincar, não. Os Estados Unidos chegou para fazer realmente a diferença para cima dos ministros do Supremo. E aí, este é um dos grandes problemas, né, que os ministros não estão acostumados, né, a enfrentar inimigos tão poderosos como esses. Vamos lá. Agora a gente vai falar de uma matéria do Metrópolis aqui também. Olha só, o líder do PL, o Sóstenes Cavalcante, foca no fim do foro privilegiado e diz que o PL da anistia foi adiado. Novidade para ninguém, né? Basta uma pressãozinha dos ministros do Supremo que a anistia vai por água abaixo. Mas dizem agora que tem uma nova meta, que é o fim do foro privilegiado. E eu já digo para vocês, ainda que o fim do foro privilegiado comece a andar, acho dificílimo os ministros do Supremo aceitarem. O líder do PL na Câmara dos Deputados, o Sóstenes Cavalcante, declarou nesta terça-feira que o foco da oposição é pautar a proposta de emenda à Constituição fim do foro privilegiado. Segundo ele, que se reuniu com o presidente da Casa Baixa, que é o Hugo Mota, e há um acordo feito para avançar com a proposta. Esses acordos aí, ninguém acredita mais, né? Tem que ser muito burro para continuar acreditando, né? E não dá para saber se a oposição está começando a jogar o mau caratismo em cima do povo, fazendo o povo de bobo com esses acordos que não resolvem nada, ou se eles estão iludidos. E você ficou bravo com o que eu falei agora, né? Mas sim, disseram, olha, vamos apostar no Hugo Mota, o Hugo Mota é bonzinho. Beleza. Dá um voto de confiança pro cara. Tentaram.
Depois vem um discursinho de, olha lá, agora nós vamos fazer aqui uma paralisação. O Hugo Mota chegou e falou que vai pautar a anistia, temos um acordo. Era mentira. Agora vem e fala de novo, agora tem um acordo pro fim do foro privilegiado. Vamos ver, né, se cumpre acordo. Mas acreditar em acordo do Hugo Mota, aí, né, é brincadeira, né? Não dá para acreditar nisso, não. Mas vamos falar de uma matéria importante aqui, interessante também. Dá uma olhada nessa matéria do Metrópolis Política aqui. Moraes autoriza deputados do PL a visitarem Daniel Silveira na prisão. Você deve ter acompanhado o caso do Daniel Silveira comigo. O advogado do Daniel Silveira falou em risco de morte do Daniel Silveira, que ele estava dando febre, ficou incomunicável. Tem um pedido do próprio diretor do presídio dizendo que lá não tem condições mínimas do Daniel Silveira se recuperar, e mesmo assim o ministro Alexandre de Moraes tinha recusado, né, a prisão humanitária para o Daniel Silveira, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou nesta terça-feira que o líder do PL, o Sóstenes Cavalcante, visite o ex-deputado Daniel Silveira na prisão, até para poder ver como é que ele está. Silveira, que está preso na colônia agrícola Marco Aurélio Vegas Tavares, na Ceapã, na região serrana do Rio de Janeiro, também poderá receber as visitas dos deputados federais Cabo Gilberto e Capitão Walden. Os encontros ainda deverão ser agendados com a Secretaria Penitenciária do Estado e deverão ser previamente comunicados ao Supremo Tribunal Federal, mas ainda permanece preso. Permanece ainda preso. Vamos mudar de assunto. Outro ponto interessante que a gente precisa falar. Aqui existia, na região da América Latina, na região da América do Sul, aquilo que estavam chamando de a Onda Rosa. A Onda Rosa era um avanço absurdo, extremamente alto da esquerda aqui na região. Acontece que isso começou a se romper. As fronteiras estão se rompendo. Tivemos aqui presidente do Equador, de direita, presidente do Paraguai. Agora tivemos o presidente da Argentina, que está servindo como uma referência para toda a região. Agora, alguns lugares estão mais interessantes. Pensa comigo na Bolívia, um lugar historicamente dominado pela esquerda. E aí, isso aqui é interessante. Dá uma olhada. A Bolívia terá, escuta o que eu estou te falando, não é pode ter, terá um candidato de direita, porque a Bolívia está por aqui com a esquerda. Escuta, matéria da Rádio Bandeirantes. 17, a Bolívia vai às urnas e 2 candidatos da direita lideram as pesquisas. Um é o empresário Samuel Medina e o outro o ex-presidente Jorge Quiroga. É a primeira vez em 20 anos que não há candidatos da esquerda liderando as pesquisas e que não devem ir para o segundo turno das eleições bolivianas. Lembrando que Evo Morales não pode concorrer ao pleito por decisão judicial que limitou a 2, o número de mandatos presidenciais. A Bolívia passa por uma grave crise econômica causada por políticas intervencionistas e populistas. Há escassez de alimentos, combustível, falta de dólares para importações. O atual presidente Luiz Arce esgotou as reservas internacionais de dólares para sustentar políticas subsidiadas. Mesmo assim, a inflação no país é a mais elevada desde 2008, ficando em 25%. Arce, que é de um partido de esquerda, vinha importando gasolina, diesel e trigo pagos em dólar e vendendo no mercado interno a preços subsidiados. Agora que a divisa acabou, faltam produtos e longas filas em mercados e postos se tornaram constantes em todo o país. La Paz também não investiu para viabilizar a exploração de seus recursos
recursos naturais, como lítio, gás e petróleo. Em relação ao gás, a Bolívia, que sonhou um dia em ser o Catar da América Latina e era a segunda maior reserva da região, depois da estatização do setor no governo Evo Morales, os lucros obtidos foram para políticas sociais. E olha, gente, no próximo domingo, dia 17... Entendam uma coisa. A esquerda é um verdadeiro câncer. É um câncer que já está sofrendo a sua quimioterapia. Pode ter certeza disso. Onde um governo de esquerda entra, a economia provavelmente será dilacerada. E essa onda rosa está caindo por terra, e eu disse que o Milei teria um importante papel. Vocês viram agora que a Bolívia, um país historicamente dominado pela esquerda, começa a cair. Outro país historicamente dominado pela esquerda chama-se Chile. Com cartilha de Trump, a direita lidera as pesquisas presidenciais no Chile. Olha que notícia boa. Faltando pouco mais de 3 meses para o primeiro turno das eleições presidenciais no Chile, agendado para 16 de novembro, o cenário mais provável, segundo analistas políticos, é a vitória da direita. O favorito é José Antônio Castro, do Partido Republicano, que disputa o cargo pela 3ª vez e mantém alinhamento com rede de lideranças conservadoras globais. Escute-me, incluindo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o argentino Javier Milei. Com o discurso concentrado no combate à imigração ilegal, Castro defende tolerância zero e o fechamento das fronteiras. Em maio, durante a Conferência Política de Ação Conservadora, a CIPAC, na Hungria, afirmou que a imigração ilegal não é um acidente, é uma estratégia, e classificou o fenômeno como arma contra a liberdade dos povos. Pois é, vai entrar mais um presidente de direita, não tenham dúvidas, né? O que a gente acompanhou dos governos de esquerda, já deu para perceber muito bem como funcionam. Olha isso aqui, interessante, matéria da Gazeta do Povo, tá? Petro defende Maduro após os Estados Unidos aumentarem recompensa pela sua captura. A gente está acompanhando os últimos noticiários aqui da América Latina toda e o Maduro agora, é o criminoso mais procurado do mundo, tá? Nem o Osama Bin Laden teve uma recompensa tão alta quanto a do Maduro, tá? A recompensa que foi colocada sobre a cabeça do Bin Laden, era de 25 milhões de dólares. O Maduro é 50 milhões de dólares. Os Estados Unidos querem o Maduro de qualquer jeito. E, inclusive, já falaram em uso de recursos militares para pegar o Maduro. E aí, achei interessante isso aqui, Olha, a ex-chanceler da Colômbia, a Marta Lúcia Ramírez, ela fez uma publicação falando o quanto Petro, é envolvido com criminosos. E aí, que pode ser um alvo, inclusive, dos Estados Unidos. A ex-vice-ministra da Colômbia, a Marta Lúcia Ramírez, esteve na tarde de ontem falando aqui no NTN 24, que é um jornal internacional da Colômbia. Tá? Também a chanceler diz que dá todo o respaldo sobre a questão do Uribe, que faleceu. A ex-chanceler diz também que é inacreditável o respaldo que Petro está dando para Maduro, tendo em conta que eles já tinham ajudado os grupos terroristas colombianos, Abre aspas, sabemos que a Venezuela já passou por teve ajuda desses grupos terroristas da Colômbia, e por essa razão a Venezuela de Chávez nunca quis fazer um acordo de cooperação militar com os colombianos. Então, o que acontece hoje é que lá na Colômbia, infelizmente, estão passando por uma situação tão trágica quanto a nossa aqui no Brasil. A gente torce, literalmente, que isso se acabe o mais rápido possível e da forma que for necessário. Dá uma olhada na matéria do The Epoch Times aqui. O México confirma saber de possível ordem dos Estados Unidos para alvejar cartéis em outros países.
Os Estados Unidos estão firmes e fortes no discurso de que vão partir para cima. Segundo o Epoch Times, o próprio New York Times informou na sexta-feira, 8 de agosto, que Trump havia assinado secretamente uma diretiva para começar a usar força militar em solo estrangeiro e que ela fornece uma base oficial para a possibilidade de operações militares diretas. Dá uma olhada no trecho aqui da matéria. O governo mexicano confirmou ter conhecimento da possibilidade de uma ordem militar sigilosa dos Estados Unidos, que foi noticiada pelo New York Times, para ações contra cartéis fora do território. A presidente Claudia Sheinbaum disse que foi informada pelo governo Trump de que uma ordem assim viria aí, mas que as ações militares, que qualquer ação militar sem consentimento, sem cooperação, estava fora de cogitação. A lógica, agora que foi confirmado pela presidente mexicana de que uma ordem assim, de fato, estaria a caminho que ela foi notificada, traz a lógica jurídica de que a Casa Branca classificou cartéis como organizações terroristas e que essa ordem, junto dessa classificação, daria base legal para ações de contra-terrorismo no exterior. Isso seria justificado pela legislação antiterrorismo nos Estados Unidos. E a extrapolação, que teve tanto burburinho no final de semana, é de que isso poderia até incluir o Brasil, dado que organizações, as facções criminosas brasileiras, Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital, o CV e o PCC, poderiam vir a ser considerados pelos Estados Unidos como organizações terroristas. Já houve uma consulta sobre isso no passado, o Brasil respondeu de forma negativa, mas os Estados Unidos teriam a autonomia para fazer isso unilateralmente. E essa mudança no enquadramento daria suporte a ações coordenadas do governo americano e de aliados na região. Aí também intervenções cibernéticas de inteligência seria uma coisa que se justificaria. Pois é, né? Então, com as medidas que estão sendo tomadas até agora, entra na mira. E o Donald Trump realmente mostrou que não está para brincadeira, né? Decretou lá nos Estados Unidos a intervenção federal, a gente já falou sobre isso, mas segundo o próprio jornal O Globo, né, as tropas militares da Guarda Nacional começam a chegar em Washington. E aí eles já começam a chegar, a desembarcar. A medida, né, que foi anunciada pelos americanos, justamente, é que agora toda a Guarda Nacional começa a tomar conta da segurança de Washington, né? E a ideia é combater grupos do crime organizado, inclusive, né, o Cartel de Solis e também o Trem de Aragua, venezuelanos, que tomaram conta ali, né, da violência, né, do tráfico de drogas ali na região de Washington. E aí o Donald Trump citou algumas matérias, inclusive citou o Brasil, citou a capital brasileira, Brasília, né? Diz que Brasília tem índices de violência altíssimos. Eu não sei se ele só observou no Congresso, né? Mas assim, o Ibanez Rocha não gostou nada disso. Mandou uma carta, a resposta à embaixada, dizendo que o Donald Trump tá doido, que a informação não é bem essa, que Brasília não é uma capital violenta de forma alguma. Já lá nos Estados Unidos, o Donald Trump, né, ele tem uma estratégia, ele sabe que grande parte, né, da onda rosa que acontecia aqui na América do Sul, grande parte do fomento, né, da existência da esquerda aqui, se dá pelos cartéis, pelo narcotráfico, pelo narco-estado. A maioria dos governos de esquerda, infelizmente, a gente sabe que dependem muito da grana, né, de guerrilhas, de narcotraficantes para bancar esses governos. Ou você esqueceu da história do Hugo Carvajal, que está nos Estados Unidos hoje e prometeu fazer uma delação premiada sobre vários e vários partidos que receberam grana do crime organizado para fomentar, implementar e impulsionar a esquerda. Sem contar também, né, dinheiro que vem, né, de lugares não tão ortodoxos, né? Também a gente não pode esquecer a boa e velha USAID, né? O USAID, que é uma agência americana que foi utilizada justamente para mandar a grana do pagador de impostos americano para fomentar a esquerda no mundo. Ou seja, o Donald Trump entendeu o seguinte: para combater o inimigo, follow the money. Se você não quer a esquerda tomando conta do Brasil, aqui da América Latina toda, combata o crime organizado, follow the money. Pegou, tirou a fonte de financiamento desses grupos, né, radicais, acabou o problema. Acabou o problema. E o Donald Trump já entendeu essa situação. Pode ter certeza disso, tá bom?
E é isso, pessoal. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Lembrando a você, se você precisa entender um pouco mais sobre a holding, offshore, como isso funciona, como isso pode proteger o seu patrimônio, clica aqui na descrição. Nosso escritório está totalmente à disposição para agendar uma consulta para você. Ou se o seu interesse também é ter uma segunda opção, um plano B, converse conosco, tá? Também o Uruguai é uma ótima opção, tá bom? Entre em contato e a gente vai ter o maior prazer em estar te ajudando. Grande abraço e eu vejo vocês amanhã de manhã.